Então, todo mundo aí com seu livro, seu caderno, material, tudo aí pertinho, lápis, borracha, tudo. Porque nós agora vamos falar sobre a fotossíntese, que é quando as plantas produzem seu próprio alimento, quando ela começa aí um processo aí, tá? E assim como todo animal, assim como todos os animais, as plantas também, elas precisam de energia para sobreviver, para viver. Ao contrário dos animais, as plantas, elas produzem aí o seu próprio alimento, tá? Então, nós temos aqui a fotossíntese, onde nós temos aqui a energia da luz, o gás oxigênio, nós temos a glicose, vamos ver o que é aí a glicose, o gás carbônico que ela libera para a gente libera para ela, e ela libera para nós aí o oxigênio. Então, há essa troca aí entre as plantas e o ser humano. Então, por isso a importância de você estar aí sempre plantando, tá? A importância aí das plantas nas nossas vidas, porque através delas que a gente faz essa troca aí de gás, tá? Elas nos dão oxigênio e nós damos a ela aí o gás carbônico. Então, é super, hiper, ultra, mega importante a gente estar preservando aí as plantas, tá? Para que haja essa fotossíntese, para que haja essa troca de gás e ela esteja também nos fornecendo alimentos. E a fotossíntese, ela é um processo em que os seres autótrofos, como a cianobactéria, algas, plantas, elas fazem para produzir sua matéria orgânica, ou seja, para ela conseguir produzir seu próprio alimento. E a partir desse processo, que esses seres vivos irão gerar os açúcares, os aminoácidos, que viram proteína, lipídios e vitaminas aqui para a gente. Então, é muito importante aí essa fotossíntese, porque ela vai liberar bastante coisa para a gente. Ela, a partir desse processo, que ela vai gerar aí os açúcares, os aminoácidos, que vão virar aí proteína, lipídio e vitaminas para a nossa sobrevivência. E a fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção do seu próprio alimento de forma simples, que podemos entender que a planta retira gás carbônico do ar e energia do sol. Então, a energia do sol, então é por isso que é tão importante quando tem uma plantinha, quem tem plantinha dentro de casa tem que ter essa energia aí do sol. Perceba que se tiver uma planta dentro de casa, ela não receber a luz do sol, ela vai murchar, tá? Então, ela precisa da energia do sol para que ela, e do gás carbônico que a gente libera para ela poder sobreviver. Se não ocorrer isso, ela vai acabar morrendo. Se ela não receber luz do sol, ou se ela receber a luz do sol e não tiver aí o gás carbônico, ela acaba murchando também. Se você tem uma casa, tá fechado, vai passar um tempo fechado, e só tiver entrando luz nela, ou não tiver entrando luz, não tiver entrando nada, a plantinha ela vai acabar murchando. Então, ela vai acabar aí morrendo, porque ela está precisando dessa troca de gás e ela está precisando da energia do sol. Então, é muito importante aí que esteja acontecendo isso. Essa retirada do gás carbônico do ar, que é quando a gente coloca para fora, esse ar que a gente bota para fora. Então, quando a gente respira, a gente puxa o oxigênio do ar e a gente está jogando fora o gás carbônico. E esse gás carbônico, quem vai se beneficiar com ela são as plantas. Então, ela vai respirar esse gás carbônico e vai jogar para fora, para o ar, o oxigênio que vai servir para a gente. Então, há essa troca, tá? E o processo da fotossíntese, como será que é feita? A planta produz seu próprio alimento, constituindo essencialmente aí por glicose. Então, à medida que a planta vai produzindo a glicose, ela elimina o oxigênio, tá? E a glicose, ela é utilizada pela planta para a realização de suas funções metabólicas, ou seja,
ela é seu principal combustível, tá? A glicose é o principal combustível aí da planta, que ela vai produzir aí o oxigênio que a gente respira. Sem ela, seria impossível manter as funções vitais. Então, sem a glicose, nem as plantas iriam sobreviver, que não quer sair, não iria sobreviver nem a gente, porque não iria ter aí essa troca de gás. E o processo da formação da glicose se dá através da reação química, e esta somente é possível devido à transformação da energia solar em energia química. Então, muito importante aqui essa transformação, esse processo de formação da glicose, para que a planta esteja produzindo aí o oxigênio e liberando para a gente estar respirando. E a importância da fotossíntese. Sem a fotossíntese, não existiria vida em nosso planeta, pois é através dela que se inicia toda a cadeia alimentar, através da fotossíntese. Então, daí a grande importância das plantas, vegetais verdes e alguns outros organismos. Então, é muito importante a gente estar mantendo aí as plantas, estar cuidando das plantas, porque sem as plantas não tem como haver aí a fotossíntese, e sem a fotossíntese nós não sobreviveríamos. Ai, mas não quer sair não, a gente não sobrevive. E, além disso, como já vimos, à medida que a planta ela produz a glicose, ela vai produzir aí, ela vai eliminar o oxigênio. Então, quanto mais fotossíntese, for começando aí essa transformação da fotossíntese, melhor aí vai ser a produção de glicose das plantas e melhor ainda, e maior ainda vai ser a liberação de oxigênio das plantas para nós, seres humanos. E para facilitar o entendimento, vamos tomar como exemplo as plantas, o seu processo de nutrição, que pode ser através da nutrição orgânica e a nutrição mineral. Então, vamos ver aqui, ó, a nutrição mineral é o processo que ocorre através do solo. Então, vem aqui a água, os sais minerais. Então, aqui começa o processo. Começa aqui o processo da nutrição mineral, através desse processo. Para sua nutrição, a planta retira sais minerais e água da terra. Então, por isso que a importância de estar plantando sempre, tem muitas plantas. Quanto mais planta, quanto mais árvore tiver, melhor será a produção aqui de sais minerais e mais elas terão água, porque elas vão estar segurando a água do solo para que ela sobreviva e a gente também. E a nutrição orgânica, esse tipo de nutrição ocorre através da fotossíntese, tá? De fato, e é a partir dela que se produz as substâncias orgânicas que serão necessárias para a sua sobrevivência. Então, ela vai produzir aqui a glicose, que da glicose ela vai produzir aqui o oxigênio que vai jogar para fora, ó, ela joga para fora o oxigênio que vai vir para a gente. Então, ela, com a energia solar, ela recebendo energia solar e gás carbônico, produz a glicose, que com a glicose ela vai produzir o oxigênio e jogar para a gente. Então, aqui temos a fotossíntese, onde tem a oxigênio, respiração e o dióxido de carbono. Então, aqui essa troca entre a planta e o ser humano. A planta, ela vai estar mandando para a gente oxigênio, a gente vai estar respirando, está inalando esse ar, esse gás oxigênio, e o dióxido de carbono, que é o que a gente libera, o gás carbônico, a gente vai liberar, e quem vai pegar é a árvore. É como um filtro, a gente vai filtrando esse gás carbônico e a árvore também. Como respiram as plantas? Vocês sabem como é que as plantas respiram ou vocês não sabiam que as plantas respiravam? Elas respiram utilizando o gás oxigênio da atmosfera, tá? E o processo pelo qual a glicose e o gás oxigênio são transformados em gás carbônico, água e libera energia. E elas respiram através das folhas, tá?
E que órgãos das plantas ocorrem as trocas gasosas? Principalmente nas folhas. Então, essa troca de gás carbônico acontece aí através das folhas. É através dos estomas, estruturas microscópicas, que existem na epiderme da folha e caules, que a planta efetua as trocas gasosas com a atmosfera. Ela não tem o nariz, assim como a gente, né? Mas elas vão respirar através dos estomas, que são estruturas microscópicas que temos aí nas folhas e no caule. E por que são importantes as trocas gasosas nas plantas? Por que será que é tão importante? É importante essas trocas gasosas nas plantas porque elas contribuem aí para melhorar a qualidade do ar e amenizar o clima. Então, por isso que é, mais uma vez, tão importante as plantas. Além dela melhorar aí nossa respiração, ela vai contribuir aí com ar e vai amenizar o clima. Quanto mais árvores, menos quente é o local. Então, no deserto do Saara, por que ele é tão quente? Principalmente durante o dia. Porque ele não tem o quê? Ele não tem árvores lá. Então, é muito, muito quente. E um local que ele, numa floresta, vai ser o quê? Vai ser mais fria, mais úmida, porque tem muita planta ali. Então, tem muito ar, tem muita troca ali. E vai ter muita troca de oxigênio de gás carbônico e oxigênio entre as plantas e o ser humano. Então, vai ser bem diferente o clima de uma floresta com o clima de um deserto, né? Além de tornar o meio ambiente apropriado à vida na Terra, ela mantém a composição do ar atmosférico, originando nas altas camadas da atmosfera o ozônio, que protege a Terra da ação nociva dos raios ultravioletas do Sol. Então, quanto mais desmatar a terra, quanto mais desmatar essas plantas, pior vai ser para a gente. Então, por isso que é tão importante as plantas, para a gente poder estar respirando, para ela poder estar protegendo a camada de ozônio, para que os raios ultravioletas eles não estejam atingindo aqui a nossa pele. Ah, mas tem protetor solar, mas tem essas roupas UV. Gente, quanto mais a gente evitar usar produtos, essas coisas, melhor, porque a gente vai estar aí poupando a natureza, poupando a gente. Mas isso é igual um copo descartável. Ah, mas tem o copo descartável. Quanto mais a gente usar copo descartável, mais a gente vai poluir, né? E onde é que vão parar todos esses copos descartáveis depois? Então, a gente tem que pensar nisso, evitar ao máximo da gente ter que estar usando esses recursos. Aí a gente podendo usar aí os recursos naturais, plantando, aguando, tendo mais plantas, melhor do que a gente estar usando esses recursos que também um dia vão acabar se a gente não usar direito, tá? E na planta nós temos aí a clorofila, que é um pigmento da cor verde, onde a planta tem como função captar energia solar. Então, a clorofila é um pigmento que dá cor verde à planta e a sua função aí é captar energia solar para a realização do processo da fotossíntese. E você já ouviu falar que é comum o pessoal dizer aí que pessoas dizem que não devemos dormir com plantas no quarto, vai dar dor de cabeça, né? Tem gente que diz essas coisas aí. Mas será que isso é verdade? Será que a gente não pode dormir? Ou a gente pode dormir? Primeiramente, a gente deve lembrar que as plantas elas realizam dois processos importantes: a fotossíntese e a respiração. Na fotossíntese, os organismos fotossintetizantes, como plantas e algas, elas utilizam energia luminosa para produzir carboidratos que funcionam como alimento para esses seres. E durante o processo da fotossíntese, há um consumo de gás carbônico e a liberação do oxigênio. Aí, assim sendo, para que haja fotossíntese, é necessário que a planta seja exposta ao quê? À luz. A gente já falou isso, não foi, né? No começo? Que para que haja fotossíntese, aí é preciso que tenha a luz solar. E vale destacar, no entanto, que
Algumas etapas podem ocorrer na ausência da luminosidade, acontecendo inclusive durante a noite, como é o caso de algumas plantas suculentas. Elas não precisam aí da luz solar. E no processo de respiração, por sua vez, a planta ela faz uso do oxigênio para conseguir liberar a energia que está armazenada nos carboidratos que ela produz. E esse processo, diferentemente da fotossíntese, não necessita de luz. Sendo assim, ela ocorre durante todo o dia e toda a noite. E muitas pessoas elas acreditam que as plantas realizam a respiração apenas durante a noite, quando não há luz para realizar a fotossíntese. Entretanto, essa afirmativa ela é incorreta. O que acontece é que durante o dia, o oxigênio produzido no processo da fotossíntese ele é utilizado na respiração. Então, havendo aí uma compensação, tá? E vamos ver aqui uma animação para a gente compreender melhor o estudo. E a gente está encerrando aqui para vocês estarem fazendo a atividade, tá? E eu vou mostrar para vocês uma animação na plataforma, onde vocês poderão estar acompanhando também na plataforma de vocês, tá? Vocês podem estar abrindo depois e estar assistindo a animação que tem lá. Então, vamos lá na Smart Kids. Bora, mozão. Smart Kids apresenta fotossíntese. Como as plantas se alimentam? As plantas fabricam seu próprio alimento. Absorvem a luz solar em um gás, o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água, obtendo como resultado a glicose, que é um tipo de açúcar. Esse processo é chamado de fotossíntese. Vamos agora ver como se dá esse processo. A água é absorvida pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. No ar que respiramos existe um gás muito importante, o gás carbônico. Esse gás entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece energia para a formação do alimento da planta, um açúcar chamado glicose. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. No processo da fotossíntese, a planta liberta algumas substâncias que não necessita, como é o caso do oxigênio. Este gás é fundamental para a respiração dos seres vivos. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação está nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes. Por hoje é só. Até a próxima! Vamos aqui aos nossos combinados. E eu vou estar mostrando para vocês na plataforma como vocês podem estar vendo uma animação que tem lá sobre a fotossíntese, tá? Vou mostrar para vocês. Então, vamos ouvir direitinho aqui a explicação. Quando tiver alguma dúvida, gente, você pergunta pelo WhatsApp, tá? A gente vai estar respondendo. Essa atividade, ela terá 1 hora para a realização, tá? Sempre quando faltar alguns minutos, 10 ou 5 minutos, eu aviso. Você terminou a atividade? Beleza, mas pense nos outros colegas. Ah, tia, eu fiz em 20 minutos, tá bom, vamos voltar? Não, o combinado dessa atividade é de 1 hora, tá? Então, se o combinado dessa atividade é de 1 hora, então a gente só volta depois de 1 hora.
Independente se 50% terminou ou não, a gente só volta com 1 hora. Porque a gente tem que pensar ganha-ganha aqui. A gente não pode pensar só na gente, tem que pensar no colega também, tá? Então, se você terminou, aí você pode estar revisando, você pode estar lendo. Tem aí o desafio matemático na plataforma, você pode estar olhando, você pode estar começando a fazer, você pode já ir dando uma olhada para ver como é que você vai fazer, tá bom? Então, você vai pegar aí, vai esperar o coleguinha, tá bom? Então, não tenha pressa, tá? Se a atividade tem 1 hora, a gente sair, por exemplo, 9 horas, 10 horas a gente volta. Então, a gente tem que pensar no coleguinha também, tá bom? Então, independente se você terminou ou não rápido a atividade, a gente tem que respeitar o momento, tem que respeitar o tempo e ajudar o coleguinha também, tá certo? E sempre que tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim, eu tô tirando a dúvida, tá bom? Deixa eu ver mais, eu esqueci aqui o combinado. Qual é? Faltando 5 minutos, eu estou dando retorno para vocês, estou explicando, dizendo que está faltando 5 minutos ou 10 minutos, eu sempre aviso. Não aviso a vocês? Estão faltando 10 minutos, 5 minutos. Então, eu estou avisando para vocês estarem voltando. Ó, vem de Zoom com a tia, ó, tá na hora de voltar. Eu sempre aviso, né? Então, não se preocupe. Que hora a gente volta, tia? Que hora a gente volta? Então, você vai marcar no seu relógio 60 minutos. Se a gente sair de 8h50, então 9h50 a gente está voltando, tá? Então, você vai contar aí a partir do seu relógio esse tempo, 60 minutos, tá bom? 1 hora. Deixa o grupo para perguntas relacionadas à atividade. Nada de estar conversando lá, mandando mensagem para o coleguinha, tá certo? Fica lá só para pergunta relacionada à atividade, sobre algum comunicado que a coordenação mandar, o pessoal da escola, para não estar haver nenhuma confusão aí, tá certo? No final da aula, como sempre eu digo a vocês, eu envio o link, eu envio o link aí da aula, o link com a explicação da atividade, o link com a correção da atividade, tá? Então, manda para a coordenação e a coordenação depois manda para vocês aí nos grupos, tá bom? É só ficar ligadinho que dá tudo certo, tá certo? Então, vamos aqui para a nossa atividade.